Olá, antes do nosso vídeo de hoje, deixo um recado aqui. Se você gosta do Conversa e Astrologia, se você quer mais entrevistas e se você quer novidades, se você quer um conteúdo de inspirar milhões de pessoas e levar a sua vida para o próximo nível e mudar toda a sua concepção de astrologia, incentive o canal. Compartilhe vídeos que você acha interessantes, dê um like no vídeo, comente com pessoas que querem levar a vida para o próximo nível e conhecer um pouco mais sobre a pessoa mais importante que é você. Mentiras e astrologia. A gente consegue avaliar pelo mapa da pessoa indícios de pessoas que mentem. A resposta é sim. Antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar claro que aqui eu vou citar alguns aspectos isolados que eu noto com maior frequência de pessoas que têm propensão a mentir, mas não significa que seja o seu caso, tem que avaliar outras coisas. Eu vou dar aqui as minhas estatísticas que eu observo de mentiras. Vamos lá. Mercúrio representa comunicação, expressão. Então, Mercúrio fala dessas coisas, entre outras coisas, né? Habilidades. Mercúrio também representa amizades. Isso tudo é Mercúrio. Mercúrio em aspecto com Netuno normalmente pode trazer mentiras, na verdade, para a pessoa. Pode fazer com que a pessoa minta. Claro que, de repente, tem que estar numa casa que possa falar disso, né? Tipo casa 2, né? Um exemplo apenas. A casa 3 também poderia ser. Então, Mercúrio em aspecto difícil com Netuno. Então, isso é uma possibilidade, né? Por que Netuno? Porque Netuno é um planeta complexo na astrologia e Netuno, eu sempre falo isso, ele vai para dois lados. Ou ele inspira, ele vai para o alto mais elevado, né? Que é compreensão, espiritualidade, ou ele vai para o outro lado, que é uma coisa complexa, que ele tende a ir te afundando, que tem associação com ilusões, mentiras, né? Tipo fantasias, ver o que não está ali. Então, isso é uma possibilidade para a gente avaliar também. A casa 2 é uma casa que tem associação com a sua voz, né? Tem uma representação e uma associação com garganta, isso tudo. Então, vamos supor que você tem ali alguns planetas. Vou citar apenas um exemplo para ilustrar esse caso que eu já vi de pessoas que podem mentir, né? O nó do norte, o Rahu com Mercúrio, também é uma possibilidade de mentira. É claro que tem que ver outras coisas, né? Tem que ter uma confirmação, mas é uma possibilidade sim que a gente poderia avaliar mentiras no mapa. E aí você pode perguntar assim, aí Júpiter, né? Porque Júpiter ele pode aumentar. Mercúrio com aspecto de Júpiter não necessariamente significa mentiras. Porque o Júpiter, ele pode, vamos lá, pode significa possibilidade, não é uma afirmação. Júpiter, ele pode fazer você expandir a tua fala, né? Então, você sabe pessoas que contam histórias exagerando? É uma possibilidade com Mercúrio e com Júpiter, então não necessariamente é mentira. Tem gente que, comediantes, né, pessoas que utilizam a comunicação aumentando as coisas para fazer a galera sorrir, enfim, é uma possibilidade que a gente teria que avaliar. Então isso também é uma outra questão. E eu queria citar uma outra coisa também, né? Muita gente pode perguntar, e há pessoas que ocultam coisas? Ocultar não significa mentir. Então, a gente falaria aí da casa 8, eu poderia citar alguns exemplos aqui, mas eu queria deixar claro que uma pessoa ocultar não necessariamente é mentira. Nesse vídeo, eu trato de mentiras, e a gente pode observar isso através desses aspectos que eu citei. E uma última questão, a Lua. A Lua representa o quê? A Lua é muito importante no mapa porque a Lua fala da sua mente, tá? Não é a mente tipo Mercúrio, que é tipo intelectual, raciocínio lógico, não. É a sua mente no nível inconsciente, no lado emocional, piloto automático. Isso é a Lua. A Lua com aspectos desafiadores, né? Pode fazer com que você fantasie, né? Mentalmente. A Lua em aspecto com o Netuno, por exemplo. Um exemplo apenas para ilustrar. Pode fazer com que você fantasie a realidade da vida, a sua mente, você está eternamente ali pensando sobre tudo, né? Então, isso daqui é um aspecto que não necessariamente vai produzir, vai fazer com que você minta, mas poderia ter uma associação. E eu queria falar, e você pode perguntar, e Mercúrio debilitado, né? Mercúrio em peixes. Vamos deixar claro que o fato de você ter Mercúrio em peixes não significa necessariamente que você vá mentir. O que acontece com Mercúrio em peixes, aliás, já tem Mercúrio em peixes aqui, tem muito posicionamento, clica aqui em cima, acessa a playlist.
e veja isso. O Mercúrio em Peixes, ele costuma fazer o que eu observo com o Mercúrio em Peixes? Normalmente são pessoas que se comunicam de maneira indireta. Isso acontece com todos os Mercúrios. Escorpião, Câncer e Peixes, né? Eles se comunicam de maneira indireta, eles vêm pelas beiradas, mas isso não significa que a pessoa esteja mentindo, significa apenas que ela tem uma comunicação indireta. O raciocínio dela, lógico, que é Mercúrio, que é o que Mercúrio representa, funciona de maneira água. Ele vai ali se mexendo, se moldando através de sonhos, coisas criativas e coisas nesse sentido, mas não significa necessariamente que a pessoa vai mentir. Aí você fala assim, mas eu conheço alguém que tem Mercúrio em Peixes e a pessoa mente. Legal. Isso é uma possibilidade que a gente precisaria analisar o mapa e entender melhor, mas não significa necessariamente mentira Mercúrio em Peixe. Pode acontecer? Pode, mas depende de outras coisas. É isso. Se você gostou, se inscreve no canal.